Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso a revista radiofônica do Rádio Brasileiro. Muito bom ter você com a gente, hein? Vamos lá, eu não tô sozinho não, tô com a Paulinha Carvalho. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Tudo bom, Ellen? Buenas. Olá, Carlos Saros. Muito bom dia, Edgar. Olha, você pode sentir a falta de um célebre integrante desta bancada. José Armando está dodói. Tá no DM. Tá no DM. Acho que foi o pastel com vento estocado que fez mal. Ele foi seguir as orientações da presidente de armazenar vento. E aí, olha o que deu. Melhoras aí, Zé. Vamos aqui tocando o barco, tá certo? E representando você, meu garoto. Vamos lá, hoje, dia 15 de outubro, um dia especial, né não? Um dia que homenageia um dos personagens principais de uma sociedade, que forma pessoas, né? Uma pessoa importantíssima na vida de cada um de nós aqui e de cada um daí que tá ouvindo a gente. Jovem Pan Morning Show. 15 de outubro de 2015, dia do professor. Quero primeiramente parabenizar a professora desta bancada. É mesmo. Parabéns, Ellen Brown. Obrigada. Olha, eu fico pensando aqui, hoje a gente, né, presta homenagens a esse profissional, né, tão essencial para uma sociedade, mas frequentemente desrespeitado e desvalorizado, né? Então a gente vai levantar esta bola e tentar aqui singelamente destacar a importância do professor e discutir também os rumos que a educação está tomando, os caminhos que a educação nos dias de hoje está tomando. A Ellen é professora, representa toda essa nossa homenagem aqui na bancada e eu fico me perguntando, uma pergunta que me ocorre é exatamente essa: o que serão das crianças que estão tendo o tipo de educação que estão tendo hoje em dia? Né? Com muitas vezes o desrespeito ao professor que está ali na frente da aula, agressões inclusive, muitos são os casos todo dia que aparecem no noticiário de professores que são agredidos, enfim, desvalorizados pelo próprio Estado mesmo, não reconhecendo o valor, não pagando direito a esse professor, para que esse professor tenha uma vida digna, que possa cada vez mais se qualificar e devolver para a sociedade tudo o que aprendeu e todas as qualidades que ele adquiriu ao longo da sua carreira. Quais serão as habilidades mais valorizadas no futuro? Quem é que não teve um professor aqui, pelo menos em um momento da vida, que foi especial? Pergunto para vocês aqui. Vocês vão pensar aí em alguns instantes, vão lembrar de alguém especial durante essa trajetória de estudante, que mesmo independentemente de você gostar ou não daquela matéria, você se apaixonava pelo assunto, porque o professor tinha, além da aptidão, um jeito e uma maneira humana de enxergar o todo e de formar aquela pessoa, naquela pessoa, um cidadão crítico, um cidadão pensante. Eu sei que você teve, eu também tive, poderia colocar aqui o nome de alguns deles, mas a gente segue aqui na nossa homenagem naquela figura como um todo do professor, certo? Vamos lá, e também falaremos nessa edição do Morning Show que está começando de outros assuntos. Paula Carvalho traz, por exemplo, o destaque daquela figura que tem uma certa parte do corpo avantajada e que quer ser a última capa de uma revista famosa. Gente, explica essa história, Paula. A gente não contou aqui que a Playboy não vai ter mais mulher pelada, né? Parece que a última edição vai ser março do ano que vem. E aí, já tá assim, quem será que vai ser a última capa da Playboy americana? Quem? Então, parece que a Kim Kardashian entrou na briga. Mas ela tá em todas, cara. Ela tá grávida, né, gente? Parece que o neném nasce até o final do ano. Então aí ela teria ali, o quê? Uns 2 meses pra dar uma bombada no visual e fazer a sua estreia. Mais uma estreia não, porque o que ela já saiu pelada, até na Playboy ela já saiu. Foi em 2007. Então agora ela sairia de novo, fecharia esse período de nus da Playboy. Kim Kardashian, será que ela vai conseguir? Tenho certeza que ela vai fazer lobby pra conseguir. Mas será que ela merece ser a última capa da Playboy? Mas o Kanye, o grande projeto do marido dela é que ela seja tipo a Marilyn Monroe. Um ícone feminino inesquecível. A Marilyn foi a primeira, não é?
aparecer. foi? Foi a primeira, né? Foi a primeira A a aparecer pelada? aparecer na Playboy, Ah, é? na Tem capa da essa? Primeira Playboy. capa da Playboy, Uhum. Então, aí, se ela conseguisse assim, fazer essa última, pode ser que ela marque, Edgar. Ou não, né? Nessa era de internet onde tudo se perde. Tudo Nunca tão- saberemos, mas vamos aguardar. Não é nada oficial, é apenas uma vontade. É. Agora, no clã Kardashian, lá pelos Estados Unidos, não se fala em outra coisa, porque o ex-jogador da NBA, o Lamar Odom, ele tá internado, gente. Ele foi pego ali, enfim, encontrado inconsciente num prostíbulo em Nevada, com traços de cocaína. Parece que ele usou também uma erva, que é uma espécie de Viagra. Ele tá em tratamento no hospital, hospitalizado. E quem ele é? Ele é ex-marido da Khloe Kardashian, que é a irmã E por sua da vez- Kim Kardashian, ou seja, os Kardashian estão lá no hospital. Eles estão separados já há um tempo, mas até o divórcio não foi ainda juridicamente processado. Então, teoricamente, eles ainda são meio casados e o cara tá lá inconsciente, tá o maior drama. E os Estados Unidos observa essa família, que é mais um reality do que uma família. A gente já se confunde. Não sei se é novela, se é família, se É o verdadeiro verdade, ou show se de não é. Truman, né? É o Por, show de por isso que Truman. eu acho que no caso da Kim Kardashian, não faz o menor sentido ela ser a capa da Playboy, porque a imagem dela já Tá muito já exposta. vulgarizou, tá na internet, tá no Instagram, sei lá quantos milhões de E ela já seguidores. fez muito nu, né? Ela fez aquela capa completamente pelada, com a taça de champanhe ali, né? Enfim, Tinha que mas ser veremos, não é nada alguém que oficial. nunca posaria e aí, de repente, seria marcante, tá vendo? Não sei. Tem tempo pra pensar. Vamos fazer ver. sugestões. Vamos ver. Olha aí, turminha, não é que a deflagração da Operação Lava Jato, que revelou aí os milhões e milhões desviados numa engrenagem bem lubrificada e instituída por anos na Petrobras, além de trazer tudo que estamos vendo à tona, também nos põe frente a cenas mais, como eu diria, prosaicas, né, Helen Brown? Conta essa. Vai, deixa eu me recompor aqui, porque a sugestão da nossa produtora pra Playboy foi fantástica. Eu gostei. Eu Hillary posso compartilhar. Clinton. É Hillary Clinton. Ela falou. Ela sugeriu Hillary Clinton. Mas imagina se ela, Meu Deus, ela gente. entra na disputa de fato, a presidência não ia pegar muito bem, não. Bom, agora vamos pra Lava Jato aqui, pra uma história séria, uma história de batalha, de brasileiro que é gente da gente, Que né? se supera, né? Se supera Dá cada dia. Eu volta sou por brasileiro, cima. não desisto nunca, né? Isso. Bom, depois das viagens de jatinho, fretado pelo doleiro Alberto Youssef, né, que foi, na verdade, o gatilho aí da Operação Lava Jato, com o ex-deputado André Vargas, a mulher dele, eu vou me esforçar para dizer esse nome aí, peraí. Edilaira Soares Gomes teve que ontem prestar depoimento lá pro juiz Sérgio Moro, no Paraná. O André Vargas, pra quem não se lembra, é aquele que com Foi os o punhos cerrados levantou no Congresso, não foi? O Punho teve 2 episódios. Teve no Congresso, teve depois também aqui na PF, quando prenderam o Dirceu e o Genuíno. Que daí também sim. fizeram. Mas ele também fez isso. Mas ele foi o primeiro, gente. Foi lá onde começou mesmo a Lava Jato. Primeira história do jatinho lá fretado pelo Youssef. E aí, ele agora é ex-deputado, né? Foi casado. E aí, a mulher dele foi prestar depoimento ontem. E ela contou que a vida deles não é fácil, não. Que ela agora Imagina. tá vendendo bolinho pra fora. Olha. Ela vende bolinho pra fora, ela tem uma loja de iogurte, de produtos naturais, vende também, aí tá vendendo, tô fazendo propaganda dela pra ajudar aí, né, gente? Entendi. Tô fazendo isso. Ela tá vendendo também produtos pra emagrecer, ela tá ajudando aí Ela na engorda lojinha com o dela. bolinho e depois vende o produto pra emagrecer. Isso, porque tá difícil a vida, ela precisa ajudar na casa, Ganha nas duas frentes. apesar da acusação de que o marido dela embolsou aí R$1.100.000 de propina em contratos firmados com a Caixa e o Ministério da Saúde. Ela disse que não tem nada disso não, que ela teve sempre uma vida dura, começou a trabalhar com 12 anos de idade, porque quase nenhum brasileiro começou, né, na cidade, e aí ela agora ela já foi sacoleira, revendeu roupa aqui, comprava em São Paulo e ia revender lá no Paraná, e agora então ela tá tendo aí que ralar, vendendo iogurtezinho, bolinho pra fora aí pra poder sustentar a família nessa fase difícil. Te digo, minha filha, não é problema nenhum. Tem muito brasileiro que faz isso. Se quiser, dou contato da padaria do papai, se quiser lá revender os bolinhos lá, a gente até ajuda aí, porque a gente sabe que não é fácil. Tem muita gente fazendo isso aí na vida. Não tá fácil pra ninguém. Nem pra dona Edilaira. Edilaira. Ô, Carlos Aros, mesmo depois aí desses vazamentos do site Ashley Madison, a internet ainda é um lugar preferido das pessoas pra dar aquela, digamos, puladinha na cerca, né? É curioso isso, né? O vazamento aconteceu, todo mundo viu o problema
que gerou, ainda tem investigação, tem todo um processo rolando por causa do vazamento com o Ashley Madison. E aí eu recebi os dados de uma pesquisa de uma outra plataforma, da concorrência, que está no ar ainda, esta não foi atacada por hackers, e se chama Second Love. É uma empresa holandesa que promove o mesmo tipo de serviço que o Ashley Madison, conecta aqueles que querem trair, aqueles que querem ajudar na traição, e ela promove pulada de cerca. E essa pesquisa traça o perfil da traição. E eu achei muito interessante porque é o seguinte: 46% dos entrevistados entendem que o melhor lugar para começar aí eles colocam, eu acho um termo interessante esse que eles usam na pesquisa, uma aventura. Uma aventura. Não é a traição, é uma aventura. É a internet. O computador é o campeão na escolha pro início de algum relacionamento que vá extraconjugal. E aí depois eles começam a colocar as outras opções, que são as oportunidades preferidas para começar a atrair, além da internet. Segundo os integrantes dessa plataforma, são os restaurantes, depois o trabalho ou férias. Enfim, são aqui as opções colocadas. E o principal dispositivo para excluir todos os rastros digitais e apagar as pistas da traição é o computador, tablet ou celular. Eles usam truques para apagar as informações. Então por isso que eles preferem a internet, porque lá, segundo eles, é possível apagar os rastros da traição. Eu questiono... É possível? Não é. E é por isso que eu digo, eu questiono, não acho que porque você apagou a sua mensagem no WhatsApp, a mensagem no chat do Facebook, que não tem nenhum registro disso lá na frente. Lembre-se que a conversa não acontece com uma pessoa só. Do outro lado, tem alguém que pode manter o registro daquela conversa. E isso pode aparecer de algum modo. E passa por algum servidor, isso fica armazenado. A internet, gente, não esquece. E tem um outro dado que é muito interessante, Edgar. Você sabe qual é o principal motivo apontado pelos integrantes pelos usuários dessa plataforma para a traição? Para a aventura? Digamos assim. A aventura, adorei esse termo. É a monotonia no relacionamento. Olha. Então veja só, não deixe seu relacionamento cair na monotonia, porque senão vão pra internet e aí, meu amigo, é aventura. Aí é uma aventura atrás da outra. Olha aqui, ó, todo mundo pode interagir com a gente pelo Viber, mandando mensagem de voz. O 56.009.009 é o nosso número. Você vai lá nos grupos abertos do Viber, participa do grupo do Morning Show e interage mandando mensagem de voz. Sempre tem um assunto que a Paulinha traz pra interação de vocês, queridos ouvintes. A gente vai querer saber qual é o professor que marcou a sua vida. E por quê, né? Legal Boa. Você contar a historinha. No Twitter já tem gente mandando, ó. O Márcio Amaral falou que a professora Thaísa, de matemática do ensino médio, marcou ele demais, porque tinha um sotaque, uma beleza loira, que ajudaram ele a aprender muito mais. Tinha nada a ver com a aula, entendeu? né? Mas ajudaram a aprender, então tá valendo. A Emanuele também falou, ó, professor de matemática. Os motivos pensou são na os mais diferença. pessoais, né? Mas às vezes um jeito de falar, um jeito de cativar. Eu tenho uma professora maravilhosa, que é a professora Janete Schreiber, que é a única pessoa no universo que usa naturalmente, conversando com você, a palavra algures e alhures. Olha. Era fantástico, eu aprendi português Olha como só. ninguém, era uma coisa Tá vendo? maravilhosa. Então isso vai mesmo marcando. Então vamos lá, gente. Seu professor que te marcou, por quê? 56.009.009, mensagem de voz, nome e cidade de onde você tá falando. Boa, tem Ganha kit, né? kit Morning Show pra ser sorteado entre os que participarem com a caneca e a camiseta aqui do programa, beleza? Agora 10h14, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vambora, agora com o nosso giro com os correspondentes, vamos pro Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, quer dizer que a dona Arlete aí vai finalmente se render ao Facebook, né? Bom dia, meu camarada. Muito bom dia pra você, Edgar. Bom dia pro ouvinte do Morning Show, rapaziada na mesa. Meus caros amigos, não há limite para nada nesta vida, muito menos a tal da idade. A nossa gigante atriz Fernanda Montenegro vai abrir a sua primeira conta no Facebook, nas redes sociais. Para comemorar os 86 anos de idade, ela vai debutar, vai fazer o seu debut no Face. É que ela anda meio cansadona de perfis falsos atribuídos a ela, que já tem quase 100 mil seguidores. Mais um 71 que se passa pela Fernanda Montenegro, além de ser um estelionatário, é burro. Andei pesquisando aí nas redes sociais e tem gente que escreve "sou a Fernanda Monte" com I negro.
Jesus, Maria José. Agora, com essa história da idade, meu camarada, tem uma tia-avó da minha esposa, da dona Raquel, a dona Catarina. A bichinha, meu camarada, tem 91 anos de idade. Ainda é chegada numa birita, num goró, e afirmou que se pintasse, ela encarava um namorado, porque sente saudade dos prazeres da carne. É mole ou o que mais? Só para lembrar, o aniversário de 86 anos da Fernanda Montenegro acontece nesta sexta-feira, com ela abrindo os caminhos da vida e do mundo virtual. Ed Show. Valeu, Viga. Legal. Bom, vamos Esse comemorar o Twitter tem aniversário tudo pra ser maravilhoso. da Fernanda Montenegro Eu acho que ela amanhã. podia E a comemorar abertura lá da do conta. Viga fazendo escola de interpretação, gente. Não, É muito bom. maravilhoso. O encerramento do boletim. Não, mas olha, cada vez mais a gente vê as vozinhas das famílias. A nossa família, por exemplo, a minha família, as vozinhas todas aderiram e querem aprender. Tem um interesse. Minha avó joga aumentando, não poker tem? online. Não, Eu acho que é mas poker que ela joga online. Não, mas das Eu não sei jogar poker, ela joga online. das mídias sociais, Facebook, pessoas Instagram, querem estar. WhatsApp, né? As Aí pessoas- tem os chatos dos geração XYZ que estão saindo das redes sociais. Porque todo mundo tá entrando. Tipo... Lazer. Lá atrás, né, um dos argumentos para foi uma oscilação muito pequena no número de usuários do Facebook. O argumento era esse: os jovens estão saindo porque os pais, as tias, os Estão tios lá. estão entrando no né? Facebook. Não tem nada a ver. Agora, no caso da Fernanda Montenegro, o Viga diz que uma das motivações é o número de perfis falsos, né? E é uma verdade, principalmente para quem, enfim, é uma figura pública e tudo mais, tem sempre aquele espertinho que corre para criar o perfil, começa a administrar a página como se fosse a pessoa e tal. Então, o que o Facebook e outras redes sociais têm feito é aquela verificação. Quem acessa, por exemplo, a página da Jovem Pan, percebe que tem uma setinha lá, um indicador azul, ou verde, não me lembro, tiquezinho dizendo aí. que aquela página é uma página oficial. Então, a pessoa que acessa o portal Jovem Pan no Facebook reconhece que a página correta da Jovem Pan é aquela, porque tem aquele selo fornecido pelo Facebook. Tem muito artista em busca deste selo de perfil oficial, justamente por causa das besteiras que as pessoas que criam essas páginas falsas escrevem no nome desses artistas. E no caso do Twitter tem um fenômeno que é muito engraçado, com países ou cidades. Tem cidade que até hoje não conseguiu criar o perfil oficial no Twitter com o nome da cidade. Vou dar um exemplo, sei lá, Paris. Não sei se o de Paris é esse o caso. Porque alguém lá atrás, quando o Twitter foi lançado, registrou o domínio @Paris, estou dando um exemplo, e a cidade de Paris não conseguiu criar esta página. E aí o cara virou pro governo e disse assim: ó, se você quiser este perfil, eu te vendo por tantos $1.000. E esse negócio de venda de perfis se tornou absolutamente rentável, Edgar. Nossa, Você tem alguns um perfis negócio, na manga, cara, não? Caramba, meu. Não, você sabe que, bom, eu não sou igual ao Paris. Mas quando eu fui abrir uma conta no Twitter, já tinha uma conta Edgar no meu nome. Piccoli. E eu precisei colocar a indefectível, o underline. Underline. né? Aí eu falei, caramba, meu, por que eu sou obrigado a usar? Eu não queria usar o Porque underline. você não é o único Edgar Piccoli no mundo, talvez. Então eu tive que usar Edgar underline Piccoli, porque o Edgar Piccoli já tinha. Isso está acontecendo agora com os endereços de sites. O número de páginas é tão grande, que já tem uma dificuldade para registrar domínio. Por isso que eles estão ampliando as possibilidades depois do ponto. Então, além do .com, você já tem vários outros, por exemplo, .nasa, sabe? Sei. Coisas do tipo para você poder ampliar as possibilidades de endereço. Quando eu consegui reaver o nome original, eu já estava com a conta aberta, então eu mantive a conta ali, indicando, né, direcionando Pra aquela- as pessoas para a minha conta mesmo oficial. Bom, e as velhinhas continuam cada vez mais rápidas nas respostas, conectadas. o que é motivo de comemoração lá em casa. Olha, a vovó respondeu em 5 Eita, segundos. Tá no avó, grupo da hein? família. Sério? Ela entra assim? Olha, Entra, a mas Renata dos Santos falou aqui, ó. Minha avó tem 86 anos, é super ativa no Facebook e só me liga por FaceTime. É maravilhoso. É muito legal. Muito bom. Vamos girar o assunto? Vamos para Londres agora falar mais especificamente de futebol ou do mundo do futebol, vai? Porque o inglês não tá fácil para ninguém, né? Mas o inglês também vai ter que desembolsar mais grana se quiser acompanhar os jogos do campeonato, tá? O Ulisses Neto dá os detalhes pra gente. Bom dia, Ulisses.
Oi, Edgar, tudo bem? Bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. A BBC fez um amplo estudo aqui no Reino Unido sobre os preços do futebol inglês e os resultados são assustadores mesmo. Não é à toa que a Premier League é considerada a liga mais rica do mundo. A média do ingresso mais barato na primeira divisão inglesa subiu 6,5% nesta temporada e o custo agora é de pouco mais de 30 libras, o que dá o equivalente a mais de R$175. E isso na média do ingresso mais barato. Esses preços vão bem mais para cima. Como de costume, o Arsenal, o time aqui da minha região, em Londres, tem o ingresso mais caro outra vez da Premier League. O bilhete dos Gunners é vendido a partir de 97 libras ou R$570. Para a gente ter uma perspectiva melhor de como os preços do futebol inglês são absurdos, muito caros mesmo, para não ficar só nessa comparação aí com o Brasil, o valor médio do ingresso mais barato aqui na Inglaterra daria para comprar entradas para assistir jogos do Bayern de Munique, do Bayer Leverkusen e do Borussia Dortmund, todos juntos lá na Alemanha, que é outro país rico. Então dá para ter essa ideia de como aqui na Inglaterra é muito mais caro do que no resto do mundo. Mas não pense que os valores estratosféricos espantam os torcedores, não. A taxa de ocupação dos estádios ingleses é de impressionantes 96% a cada rodada. Tá explicado porque o futebol inglês é o mais rico do mundo, Edgar? Bom, deu pra... Bom, a gente já imaginava, né, os motivos. Agora, você falou para não ficar comparando, mas a gente pode, a partir do que o Ulisses falou, pessoal, traçar aqui uma comparação mesmo com os valores aqui. Por exemplo, nos estádios principais aqui do Brasil. Vocês deram uma pesquisada aí? Deu uma pesquisada rápida aqui a partir por um exemplo, Corinthians e Goiás, que acontece hoje na Arena Corinthians. Os ingressos do setor oeste, por exemplo, inferior, custam R$180, mas já foram vendidos mais de 33 mil ingressos. É o único setor que está disponível é esse, 180, estou dando exemplo de um setor. Mas 180 reais. Que seria, o preço da geral, arquibancada, a antiga geral, vai. Eu tô procurando aqui na Arena do Grêmio, mas não tô achando. Não, falei os principais, tá bom, por isso mesmo que eu tô procurando aqui na Arena do Grêmio, vai ver se eu acho. Mas eu frequento muito, eu gosto muito de estádio, eu gosto de ir na arquibancada, que é o melhor lugar. Mais gente, divertido. já há muito tempo não é uma coisa barata. Já não é uma coisa barata de você. Não é um programa de família que você possa ir levar. Você vai você, sua mulher, mas os filhos já é uma grana. O que tem acontecido aqui no Brasil, que tem sido bastante vantajoso, são os programas de sócio-torcedor, né? E aí, de fato, quem participa, quem integra esse clube seleto, acaba tendo uma vantagem muito grande e o valor do ingresso cai bastante. E é bom para os dois lados, porque o clube acaba tendo a certeza da garantia, da renda, enfim, e as pessoas também pagam um preço melhor do que o vendido na bilheteria na hora do jogo, né? Vamos girar o assunto agora indo a Brasília. Olha, os acordos continuam a 1000 lá, hein? Olha, me defende aí que eu te defendo. Olha, libera a minha, né? Que tá suja, que eu te alivio também a tua, que também tá suja. O negócio continua, a negociata continua de vento em popa lá entre situação e oposição. Toma lá da cá da velha política. Continua. Quem dá os detalhes é o nosso correspondente José Maria Trindade. Bom dia, Trindade. Pois é, bom dia a todos. Olha, que há acordo, ninguém duvida por aqui no Congresso não, viu? O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, avalia propostas do governo e da oposição. Ele não quer sair da presidência da Câmara e muito menos perder o mandato, mas está acuado com acusações graves contra ele. A presidente Dilma está ameaçada de impeachment e a oposição com a possibilidade de abertura de um processo de impeachment nas mãos do presidente da Câmara. Olha, uma união explosiva. Agora, o interessante é que, se falar em bastidores, o acordo seria com o governo, que não quer assumir a defesa jurídica de Eduardo Cunha. O argumento é de que não controla o Ministério Público, viu? E para a oposição, a desconfiança é de que há um abandono do presidente da Câmara logo depois de iniciado o processo de impeachment. Olha, o que eu queria dizer é que sempre mesmo que há acordos por aqui, o povo é que é traído, viu? Vence o pior. Se apagar as luzes, notamos a ação clara do governo com Cunha. Se acender os faróis, a oposição é que tem um acordo claro. É a política aqui na antessala da polícia. Olha, a gente vive uma situação que
Eu não sei, claro, teve momentos bem ruins da história da política brasileira, da economia, mas eu não sei, a gente vive um momento em que o país parado e essa novela dantesca acontecendo dia após dia com um capítulo que nem mais surpreende o cidadão brasileiro. Porque são sempre os mesmos nomes, o né? cidadão, o cidadão, aquele mesmo que sai, que nem eu, vocês aqui, quem tá ouvindo a gente para trabalhar, procurando levar uma vida com esforço, pagando lá os seus tributos, que não são poucos. E quer dizer, o país paradão, as negociatas assim, expostas no horário nobre da televisão brasileira, e ninguém nem fica vermelho, ninguém nem se envergonha disso aí. Impressionante. Eu concordo. Assim, Agora, que a situação tá um caos, crítica, enfim, osca, periclitante. tem uma luzinha aí pra gente se nortear? Não, eu só acho que a gente tem que fazer um certo comparativo, assim, o seguinte, você acabou de dizer, a situação está exposta nos noticiários. Que bom, né? Porque em tempos atrás, todas essas negociatas aconteciam, todas essas corrupções aconteciam da mesma forma, ou talvez de forma maior ainda, e não estavam expostas. E ficavam lá no escurinho que o Trindade falou. Outra coisa, a última eleição, por mais que tenhamos erros e tudo mais, mas vamos lá, os 3 maiores, os que chegaram ali mais na reta final da última eleição, Aécio Neves, Marina Silva e Dilma Rousseff. Todos eles eram pessoas que estudaram, que tiveram preparo, que trabalharam no meio da política. Se a gente pegar lá nosso primeiro pleito depois da redemocratização, 89, a gente não tinha grandes figuras históricas, tinha Brizola, tinha Lula, tinha Mário Covas, mas não havia esse mesmo preparo técnico e de vivência dos candidatos. Então, é ruim, a situação é péssima, não estou dizendo que não é ruim, gente, é muito ruim o que a gente vê. Mas a gente também tem que levar isso em consideração, quer dizer que estamos evoluindo em termos de democracia. Agora, tem um detalhe de tudo isso, é extremamente saudável que a imprensa esteja mostrando o que está acontecendo, só que o que me deixa mais assustado é que mesmo com todos os dias, você abre o jornal, você tem uma nova denúncia, as negociatas para que essas denúncias sejam jogadas para debaixo do tapete também são feitas nos olhos de todo mundo. A gente está assistindo as negociatas sendo feitas, óbvio, a gente não sabe o bastidor daquilo, mas a gente sabe que de repente uma denúncia é esquecida, que quem estava atacando tá abraçando, e tudo isso feito à luz ali em frente aos flashes das câmeras. Todo mundo tá então, vendo. parece que eles também estão preparados para esse novo momento, de tipo, a imprensa está mostrando, mas eu não ligo. Eu consigo fazer essa manobra na frente de todo mundo e consigo sair sem que nada pareça que aconteceu. Eu penso sim, Ellen, que a gente realmente está evoluindo. Por esses caminhos espinhosos, a gente vai evoluindo enquanto democracia. Mas o desalento é que, assim, como você tem no Congresso, digamos, um simulacro do que é a sociedade, você imagina é o Congresso mais conservador, isso que sociedade sempre, é a nossa, hein? Guilherme Máximo diz no Twitter, se tem uma coisa que aprendi com House of Cards, é que na política ninguém é amigo de ninguém. House of Cunha. Agora 10h31, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos nós! Olha aqui, estamos na quinta-feira, dia 15 de outubro, dia dos professores, homenageados aqui no nosso programa, todo dedicado aos professores. Daqui a pouco a gente engrena num papo aí com o nosso consultor, o Léo Freiman. Mas a Paulinha, que sempre elabora um tema, uma pergunta, vai convidar os ouvintes a participarem, a interagirem com a gente, não é, Paulinha? Isso, queremos saber no Viber, queridos, quem foi o professor que marcou a sua vida? E por quê? Conte a sua história aqui, 56.009.009, mensagem de voz. Fala seu nome, cidade de onde você tá falando e concorra aí a um Kit Morning Show, caneca e camiseta. No Twitter tem uma ouvinte, a Luciana, dizendo que ela não lembra uma professora que marcou a vida dela, mas ela sabe a professora que marcou a vida do marido. Foi a de inglês, no caso, ela mesma. Aí, isso acontece. Que bonitinho. A Paulinha preparou pra gente uma listinha aqui de personagens famosas que interpretaram professores no cinema e tal. Paulinha, eu me lembro de um de cara aqui, não pode faltar nessa lista aí. Né? Quem? Se você não colocou, eu vou cobrar. Vamos ver. Não. Sidney Poitier? Vocês vão brigar assim é já? o primeiro, gente. Calma. To Serve with Love. Ao mestre com carinho. É de 1967. Tá bom, sou velho, gente, tá bom, pode falar. Não, mas é que é um clássico, É um clássico, né? Eu adorei. Vi várias vezes esse filme. Adorava, me emocionava toda vez que eu assistia. Quem é que não viu O Mestre com Carinho? O professor chamava Mark Thackway. Era um engenheiro desempregado que aí vai trabalhar com um professor e vai ter aqueles probleminhas, né? A Ellen conhece, tem classes assim, digamos,
difíceis. Oh, E aí isso é bom pra filme, não? vale nota. Vai dar presença. E aí o Mestre com Carinho marcou, realmente, Preencha é lá um com dos sua mais caneta. lembrados até hoje. Mas tem um outro professor que até foi citado aqui no nosso Twitter, que é o John Keating, que foi do Robin Williams, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Filmão. Ou Captain My Captain, Captain, my Carpe Captain. Diem Carpe e Diem, coisas Carpe desse Diem. tipo, né? Quem não se lembra, é um filme bem bacana também, um clássico, é de 1989, então também fica a dica aí pra você. E tem um outro que eu amo, que é o Mentes Perigosas. Tem a Michelle Pfeiffer também, lembro como desse aí. professora. Qual que é Meu, esse? é bem legal. E aí tem aquela Gangsta Paradise, é a trilha sonora também, que ficou bastante famosa, do Coolio. Uhum. E ela, enfim, é loira. Bom, gente, Michelle Pfeiffer, aquela mulher maravilhosa, loira, e que vai ser professora ali de alunos numa escola na periferia. E, enfim, toda essa história, uma classe difícil, problemas sociais e tal, e ela vai encarar a missão de uma forma diferente aí. É bem legal esse filme, também vale a pena. E mais atual tem esse Preciosa, não lembro se vocês assistiram, é um Lindo, filme lindo, bem lindo, lindo, triste, né? Gente, que filme pesado, mas que também traz aí na figura de uma professora o poder da transformação. Bom, são muitos, né? Tem Escola do Rock com o Jack Black, que é demais. Professor Loprado com Jerry A Lewis. professora Helena, é tanta Eu sabia gente. que ia pintar um Professora desses, Helena. Ah, mas são pessoas maravilhosas. Professorinha Lu. Professor Girafales, que grande professor. Professor Raimundo. Professor Pasquale Cipro Neto. Olha aí. Tá Veja vendo? só. Veja muita- só. é muito A nossa professor. língua portuguesa. A nossa língua portuguesa. Bom, você pode interagir, mandando mensagem de voz. Não esquece, 566-1009. Daqui a pouco a gente começa a ouvir algumas sonoras aqui no Morning Show. E para quem participar, tem o sorteio do kit do Morning no final com a nossa canequinha e a camiseta. Algum Twitter aí mais? Tem um pessoas? da Vários, Pri gente. aqui que ela diz: Rita de Cássia, sotaque, voz e pessoa irritante. Ela Nossa. sim me fez odiar ainda mais a matemática. Muito sincera ela, não? Que bela homenagem. A Tati diz que a dona Áurea foi muito legal, foi professora da mãe dela e também professora dela, que legal, deu aula pra mãe dela e deu aula pra ela. Tem mais gente falando aqui, deixa eu ver quem mais. Aqui tem o Fábio Baeta, diz que a professora Marilda apresentou política e falou de políticos pra ele, o que é importante também. A gente até já discutiu isso aqui, né? Discutiram ou não políticas em sala de aula e aqui tem um ouvinte dizendo que foi importante pra ele. Boa. Olha, eu fico lembrando, claro, dos professores que o Rubens de Falco. Né? Olha, o Rubens de Falco, professor de geometria. Eu não gostava Geometria, muito de sacanagem. geometria. E ele fazia a gente gostar, porque ele tinha um jeito todo especial de dar aula. Professor Fausto, que era um malucão de matemática. Ele usava um sapato de cada tipo. Ele era bem louco mesmo, mas ele fazia as pessoas gostarem. Como é que ele usava um sapato? Ele tinha um Bem louco. sapato de cada um, Diferente do marrom e um preto, assim. Era maluco. E Ele era daltônico. Ele era daquela... Sabe quando usava aquele sobretudo? O sobretudo parecia um cientista, né? E ele fazia as pessoas gostarem, porque ele tinha um jeito especial de ensinar a matemática, que não era uma matéria que eu, particularmente, gostava muito. Também Mas não- o também não pouco curtia que eu muito, não. aprendi foi com o professor Fausto. Eu aprendi a fórmula de Bhaskara com a professora Cláudia. Já esqueci, evidentemente, Bhaskara. Delta ao quadrado igual a, sei lá, e por aí. Se a Delta gente não, gostasse né? de matemática, é não delta. teríamos feito jornalismo. Menos B provavelmente. igual... Ares, Mas a Jane lembra Bhaskara, cara. Meu Deus do céu. Vamos escutar aqui alguns ouvintes que mandaram sonoras falando dos professores que marcaram suas vidas. Vamos começar. Pessoal do Morning Show, bom dia. Aqui é a Flávia de Pindamonhangaba. O professor que mais marcou na minha vida foi a professora Maria Dalcol. Ela era professora da minha 4ª série. O pessoal até chamava ela de Maria do Cão, porque ela dava reguada na cabeça de todos os isso? Meu Deus! É isso aí. Ela era do cão Hoje em mesmo. dia, né, quem dá reguada na cabeça dos outros são os alunos. Que isso? Cara, mas também é professor. Bom, reguada Sentar de no ambos os milho. lados, acho que não pode Nossa, ser considerado brincadeira, legal. hein? Bom dia, pessoal do Morning Show, que é Daniel de Brasília. Professor que marcou minha infância foi Maria de Lourdes. Bela professora, bons ensinos e, acima de tudo, minha vovó. Parabéns, vó, te amo. Olha, Ai, que o bonitinho. Daniel, teve aula com a avó. Bom dia a todos aí do Morning Show. Aqui é o Luciano Silva Vieira do Butantã, São Paulo. Ó, a professora que mais marcou aí na minha época aí de fase escolar aí foi a professora Dona Naide, do primário.
Ela era muito brava, muito rígida e ela dava uns coques na cabeça da gente. Ai, A gente não entendia bem o que ela falava, ela chegava do lado e dava uns coques na cabeça. Eu levei muitos coques. Paulinho, acho que o pessoal não entendeu muito bem a nossa... Gente, era, sei lá, Não, vocês não entendem. legal, As pessoas estão aproveitando esse momento pra desabafar, pra expor, externar né? o sofrimento. Porque você acha que é só alegria Mas, na ó, sala de aula? ver afinal? processos Um teste criminais. rápido aqui, ó. Um teste rápido com a bancada. Você se lembra da professora do pré-primário? O nome da Sim, professora? lembro. Professora Irmã Ana. Irmã Ana. Maristela. Maristela. Itamar e Vivian. Itamar e Vivian, a minha dona Olga. Olha só como Aê. professora é importante. Vamos ouvir mais aqui. Minha professora que sempre recordarei será a professora Maria Elizabeth Bueno, do grupo escolar Monteiro Boa Nova da Lapa. Foi no 2º ano do primário. Ela descobriu que eu tinha vocação para gostar de coisas artísticas. Olha, E também me deu meu primeiro livro. que legal. Primeiro, alguém consegue ficar em recuperação em artes? Eu respondo, eu fiquei. Nossa. Por conta da professora Leci, do 6º ano do ensino médio. Professora, muito obrigada, mas eu não consegui gostar de colorir até hoje, tá? Beijo. Ficou traumatizada. Você vê que ela falou baixinho pra professora não ouvir. Ficou traumatizada essa pessoa. Ah, você vê que... Tem mais gente também lembrando, ó, professores famosos. O professor Xavier do X-Men também é um professor Esse bem é famoso. bom, hein? Esse é demais. Bom, logo mais a gente segue aqui, teremos uma conversa daqui a pouco no Morning Show, agora às 10 horas 43 minutos. Teremos uma conversa, obviamente, sobre esses temas da educação. Completando a O frase. pessoal entendeu. Tá Esse bom, tema vai. de educação, os rumos da educação nos dias de hoje. Daqui a pouquinho no Morning, agora 10 horas 44 minutos. Jovem Pan Morning Show. Vamos em frente ao Morning Show em homenagem aos professores, hoje é 15 de outubro. Seguindo aqui no nosso bate-papo nesta manhã de quinta-feira, agora conversando com o nosso consultor Léo Freiman. A gente, como eu falei no começo do programa, né, a respeito dos professores, na homenagem, né, do Morning Show a esses profissionais, mas surgem também várias questões a esse respeito, né? A gente acaba se questionando sobre os rumos da educação. Para onde a educação está indo? Quais os caminhos desse tipo de ensino, pelo menos o mais vigente no país, desse ensino atual. A gente conversa agora com o professor e psicoterapeuta Léo Freiman, ele que é especializado em orientação profissional, psicoterapia e gestão de carreiras. Bom dia, Léo. Muito bom dia, feliz de estar com vocês, especialmente nesse dia, para fazer uma homenagem para os meus colegas, no momento que o nosso país está discutindo tantas questões morais e éticas, né? É aí que o professor se faz ainda mais importante. Legal, parabéns antes de começar a nossa conversa, Léo, para você também, que é professor também. Muito orgulho, e para você também, porque vocês todos que estão na rádio são educadores, e isso é a consciência que a gente precisa ter para esse novo momento. A educação não se faz só na sala de aula, se faz aí, ao passar uma boa notícia, se faz em casa, se faz em todos os ambientes onde se tem contato com um e outro. Uhum. Ô, Léo, pra gente ir direto ao nosso assunto aqui, na tua opinião, quais você considera que serão as habilidades mais valorizadas no futuro, né? Que a gente vê uma mudança muito rápida acontecendo nas comunidades do mundo, na tecnologia. Quais você acha que serão as habilidades mais prezadas no futuro? Perfeito. O uso da tecnologia, das redes sociais, isso veio para ficar, é uma tendência que não tem como, vai ser cada vez mais importante. No complemento desta, a capacidade de relações interpessoais, saber fazer amizade, saber ter empatia, olho no olho, cumprir com a palavra, ter capacidade de ser flexível, passa a ser absolutamente importante. A criatividade e a inovação também entram como habilidades absolutamente importantes. Eu diria que a quarta, são 5, a quarta, a capacidade de ter foco, porque o foco, a perseverança, a capacidade de trabalhar com projetos, começo, meio e fim, são fundamentais. E, para finalizar, fica aí uma chamada para os pais, para os educadores, para as escolas, que em qualquer profissão, em qualquer área do conhecimento, as habilidades do caráter são absolutamente determinantes, não só para o sucesso, como para a felicidade. O caráter é um conjunto de atitudes, como a disciplina, a empatia, a compaixão, a capacidade de manter o foco nos projetos que a gente faz. Então,
esses aprendizados, que volto a dizer, são feitos na sala de aula, mas também são valorizados na sala de jantar, numa passeio ao shopping, na hora do supermercado, na hora que o filho barra numa prateleira e o pai fala, pega a latinha e coloca no lugar onde estava. Todos os momentos são oportunidades para educar bem e para a gente se autoeducar também. Sim, sim. Legal. Olha, Léo, obrigado pelas suas palavras aqui. A gente continua falando sobre o tema. É uma questão muito importante mesmo, essa que você falou, até já citado aqui durante a nossa conversa, da importância da educação que começa no lar, na casa, né? No âmbito familiar, onde os pais transmitem para os filhos os valores éticos, os valores morais que eles vão seguir e vão carregar consigo durante toda a vida. Obrigado, viu, Léo? Parabéns para você mais uma vez. Muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui com vocês mais uma vez. Um abração para todo mundo. Abraço, tá vendo? Olha o Freiman conversando com a gente, importante isso mesmo, né? Muitas vezes... Ele destacou a formação do caráter, né? Quer dizer, que faz parte também, porque começa em casa, é claro, mas onde a criança fica mais tempo, né? Muitas vezes ela fica muito menos tempo com os pais, ela fica mais tempo na escolinha, fica mais tempo... Então, passa pela educação hoje em dia justamente isso, você pensar também nessa formação do todo e não só no vestibular, na formação profissional. Mas sabe uma coisa que eu chamo a atenção, Ellen? Porque os pais falam, olha, o tempo corrido, o trabalho, eu não tenho tempo, eu chego em casa corrido e tal. O que mais vale, cada vez fica mais forte pra mim, os filhos já estão numa fase já de adolescência, já cresceram, mas o que mais eu fui percebendo ao longo da criação e da minha importância como educador deles também, era a qualidade com a qual eu estava com ele no momento que eu estava com eles. Que é o quality time, os americanos. Porque você se dedicar, independentemente do quanto, né? O importante é o como você se relaciona naquele momento e como você se apropria daquela situação para dar os seus exemplos, os exemplos que você quer deixar dentro dos seus filhos, na formação dos seus filhos, né? Então é a qualidade do tempo que você vive. Paulinha, mãe de 2 meninos, deve concordar comigo, né? Que o importante porque muita gente às vezes fica muito tempo com os filhos e não tem uma boa relação. Não, né? E a parceria do pai com a escola, porque muitas vezes o pai, ele age até como inimigo ali, porque ele vai na defesa do filho, às vezes demais, né? As mães leoas, né? Chegam, olha, mas só que tá errado, porque coitado. Então, assim, também medir um pouco aí até onde vai, né? Essa coisa de ser leoa e de entender a situação e de educar. Porque educar nem sempre é dizer sim, quer dizer, quase sempre é dizer não. E outra, isso aí... que é horrível, mas e aí? Às vezes tem que ser dito, entendeu? Isso que você tá falando me lembra de uma frase, assim, que a gente, no processo todo, escutava. Olha, o filho do vizinho, você que tá nos ouvindo aí, pode ser o seu, viu? Eu já falei isso pra minha mãe. Mãe, e se eu for o problema e não essa outra pessoa que você tá imaginando? Você já parou pra pensar nisso? E isso não é um esquema de pular cerca que o Aros trouxe pra gente aqui. Não. É uma questão de educação e que às vezes a gente não vê os erros e os equívocos dos nossos e aponta sempre pro externo, pro outro, os defeitos, as falhas, dando como os nossos como perfeitos. E não é bem assim. O que na educação é bem comum, né? Não Sobretudo uma educação que você tem essa sensação hoje em dia de estou pagando e cria uma cultura de cliente, eu estou né? pagando. Não é um cliente, né? Tudo bem, você está pagando, mas é muito mais do que isso. A relação é muito maior, né? É uma parceria ali, né? Vem Pan Morning Show. Vamos em frente, olha, a gente está trazendo alguns temas aqui relacionados à educação, muito se fala sobre essas mudanças necessárias na educação. Uma das várias correntes, né, que debatem esse assunto, entende aí que o videogame, né, tão adorado pela molecada, pelos jovens, né, pode sim ser usado em sala de aula com resultados muito positivos. Olha aí, tá vendo? Explica isso direito, porque daqui a pouco vão achar que pode ficar no Candy Crush lá no final. Quem vai explicar é o Carlos Aros, que fez uma reportagem sobre o tema, né, Aros? É um tema bastante polêmico, porque quando se fala na inclusão da tecnologia, o que se pensa é a substituição dos livros, a substituição de um modelo que já está rolando há algum tempo e que tem resultados efetivos e comprovados, e todos os estudos, muitos estudos mostram, por um modelo novo que não se conhece.
OS, que discute a inclusão aleatória, vamos dizer assim, ou atabalhoada da tecnologia dentro da sala de aula. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula que mescla esses dois modelos, o livro, mas também o formato digital. E eu achei muito interessante, os professores todos que conversaram comigo nesse dia em que eu estive nesse colégio, me explicaram que existe um cuidado muito grande na seleção do material, na maneira como eles vão incluir e decidir o que vai ser aplicado, vou colocar aqui no modelo analógico, né, no livro ali, a caneta e o papel, e o que vai ser aplicado para os alunos através de mídias digitais, seja um vídeo, ou um aplicativo, ou um software desenvolvido para a sala de aula. Nesse caso específico, o que eu vou trazer como exemplo para vocês é a inclusão dentro da sala de aula de um jogo que é um fenômeno mundial chamado Minecraft. O Minecraft basicamente é um universo criado em blocos. Quem está acompanhando a gente pelo aplicativo e pelo site está vendo a demonstração do Minecraft, e ele é basicamente o seguinte: você tem que criar o seu universo ali dentro do Minecraft a partir da composição de coisas. Então, por exemplo, se você precisa se alimentar, você vai ter de plantar ou encontrar, jogar, você pode saudar a mandioca no jogo, mas enfim, você precisa de uma espada, então você precisa do minério de ferro, e você vai em busca daquilo. Você constrói o seu universo dentro do Minecraft. Você vai desenvolver uma lógica ali com o jogo, né? Exatamente. Então, o professor Francisco Tupi, ele é professor do Colégio Visconde de Porto Seguro e pesquisador, não é, de tecnologia educacional, enfim. Ele fala sobre esse tema. E eu perguntei para ele por que ainda é uma questão muito polêmica a inclusão do videogame na sala de aula. Opa. E ele dá argumentos muito interessantes para a gente entender essa questão. Vamos ouvir. O videogame, comparado a outras mídias, ele é uma mídia muito recente e existe uma pressão muito grande da indústria do videogame, que hoje é a indústria que lucra mais que a indústria da música e do cinema. Então, ela é uma indústria carregada de lucros, ela é uma indústria que tem uma estratégia para estar sempre na vida dos jogadores, e aí acostumou aquela história do videogame pagar o pato, né? Então, a gente cada vez mais tem uma série de pesquisas e o videogame ser culpado por transmitir violência, o videogame ser culpado pelas pessoas não estudarem, por o videogame ser culpado por ser um ladrão de tempo. Então, óbvio que existe, a gente está na sala de aula, a gente tem várias gerações de professores. Tem gerações mais antigos que estão próximos de se aposentar e começaram a pegar uma onda mais tardia da tecnologia. Tem professores que já aprenderam, praticamente foram alfabetizados usando o computador. E aí o que acontece? Tem professores que não veem como o jogo pode se incluir na sua disciplina. Tem os pais que falam que se o filho já joga em casa, por que ele vai jogar na escola? E aí dentro disso também tem os professores que defendem a prática do jogo na escola. Aí, o professor tem como equilibrar esse uso ali e dar uma finalidade pro uso do videogame, outra, né? Que não só o entretenimento e a diversão, né? Exatamente. E é sobre isso que o Francisco Tupi fala. Ele tem uma aplicação, tem todo um contexto, tem uma situação que é criada e em acordo ali com as outras disciplinas. É um trabalho interdisciplinar que é realizado. Eu perguntei para ele exatamente de que maneiras o videogame beneficia o aluno. Pensando no estudante, porque afinal de contas é aquilo que o Léo falou. Não adianta você pensar na plataforma, não importa se o aluno está aprendendo no papel ou no tablet. A finalidade é sempre desenvolver o potencial daquele estudante. É você pensar naquela pessoa que está aprendendo. E aí eu perguntei pro Francisco Tupi exatamente sobre isso. De que maneira o videogame é usado na sala de aula e como ele beneficia os estudantes. O videogame ele tem 3 literacias, ele tem 3 formas de ensino enquanto jogo. O primeiro é que todo jogo ele acaba sendo uma máquina de aprendizagem. Se eu não conseguir aprender a jogar, eu não vou jogar. Então a gente tem o exemplo do xadrez. Se você não aprender como as peças se movimentam, ou qualquer jogo, o que faz o botão, eu não vou conseguir interagir com o jogo se eu não aprender o que o jogo me ensinou. A segunda parte é dissertar sobre o jogo. Quando você joga, você tem capacidade de falar, de explicar. Nesse momento que o professor pode utilizar o jogo como para despertar o senso crítico do aluno. Então, o que acontece? Eu não preciso ter um videogame, um console na sala de aula para ensinar o videogame ou para trabalhar com o videogame. Simplesmente de eu conversar com esse meu aluno
de eu buscar uma reflexão dele. Por que é divertido eu dar um tiro no videogame e não é divertido eu dar um tiro ou levar um tiro na vida real? E a terceira parte é fazer jogos. Eu sou professor de tecnologia educacional e também sou responsável por uma oficina de game design. A gente começa a trabalhar uma série de habilidades, de vocações, tanto associadas com o Enem, as competências e habilidades do Enem, as habilidades e competências associadas ao século XXI da Unesco, metodologia de criação de inovadores, né? E aí a gente começa a trabalhar, a manipular. Então, baseado no conceito que eles têm de jogo, a gente começa a criar e desenvolver jogos. Não, a cabeça do menino que já começa a exercitar esse raciocínio lógico, matemático, preciso, de criar um videogame, eu imagino que tá, em certo sentido, muito à frente. Na segunda-feira, eu fiz uma reportagem sobre o Enem, 2 educadores avaliando o Enem a partir dessa cobrança multidisciplinar que ele faz dos alunos e da capacidade de aprendizagem dos estudantes. E eu fiquei bastante empolgado quando eu escutei do Francisco Tupi que o videogame promove essa interdisciplinariedade, um palavrão, né? Que o videogame consegue fazer isso. E ele diz assim pra mim: eu provoco, no bom sentido, claro, os outros professores para que eles participem comigo desse processo, trazendo a geografia, trazendo a matemática, trazendo a língua portuguesa para dentro do universo dos games. Vamos ouvir. Ele é uma atividade, ele é um construto, ele é um resultado 100% transdisciplinar, porque você tem arte, você tem uma parte estética, você tem uma parte de história, você tem uma parte criativa e tem uma parte de lógica. Então, o que acontece? Todas as criações eu busco orientar de modo com que isso reverbere, com que isso tenha alguma relação com aquilo que a gente vê na escola, com aquilo que as disciplinas formais estão trabalhando. Então, dentro dessa ideia, o que eu faço? Eu busco criar temáticas para esses jogos e busco criar uma ordenação dessa lógica. E óbvio que eu converso com os professores das disciplinas, estou trabalhando com isso, você quer dar alguma opinião? Ou se não, eu indico fontes para que esses alunos eles possam ter espaço, ou eu indico momentos, ou eu provoco eles no bom sentido, para que eles possam trazer esse material visto nas disciplinas regulares para dentro da oficina. Olha, é incrível, hein, isso, hein? Eu acho que só reforça a questão do desafio principal, né, de pais e educadores, de equilibrar isso, né? Porque a gente tá falando, claro, do benefício que isso pode trazer, obviamente, nessa geração mais nova, que pensa diferente, que tem um olhar diferente para coisas que a minha geração não tinha, né? Agora, entender o quanto isso é saudável é responsabilidade dos pais e educadores, porque nada substitui também aquele momento do ócio, de outra atividade, de descansar Sim. a cabeça, inclusive para fazer melhor ao que você e tanto nada gosta. Substitui, não importa a quantidade de ferramentas que você tenha, nada substitui. Isso eu ouvi de vários professores, vários educadores. Nada substitui o papel do professor como curador do conteúdo que está sendo passado ali para os alunos. Não importa se você está usando o videogame para isso, e nesse caso uma aplicação muito interessante do Minecraft, poderia ser um outro jogo qualquer, ou se você está usando um tablet com um software. O papel do professor em tempos em que a tecnologia começa a invadir a sala de aula, invadir a nossa vida de modo geral, o papel do professor se torna muito mais relevante, porque os desafios são muito maiores. E aí a gente também tem que passar e refletir sobre a formação desses profissionais, que muitas vezes não estão sendo preparados para essa nova realidade. Boa. Olha aqui, eu queria fazer um manifesto aqui para os nossos queridos ouvintes que sempre interagem com a gente. Na verdade, existiria rádio sem ouvinte, pessoal? Não tem jeito, não é? É a razão de estar. Então, dedicamos o nosso programa também aos ouvintes, todo dia que estão aqui com a gente e recebem nossa companhia também e que fazem desse programa um sucesso do rádio. Isso eu fico muito feliz a cada ouvinte que comenta, que interage com a gente aqui pelo Viber, pelo Twitter, às vezes por telefone mesmo, até cartas recebemos, por que não? Manuscrita, não é? Muito legal, muito obrigado a vocês que interagem com a gente. Aliás, falando em ouvintes, tem mais sonoras aqui dos nossos ouvintes, os ouvintes do Morning Show, comentando dos professores que marcaram suas vidas. Fala pessoal da Jovem Pan, aqui é a Carolina do Tatuapé em São Paulo. O professor que mais marcou na minha vida foi o meu professor de cálculo, Edemir. Porque eu cheguei na universidade pública,
Nunca tive lá um grande apreço por matemática e fui direto para aprender integral, limite e derivada. E ele fazia aqueles cálculos de 2 páginas, mais ou menos, que dava do nosso caderno, desenhando na lousa e narrando assim. Porque integral de x... Teve uma vez. Meu nome é André, eu sou aqui de São Paulo. E a professora que marcou minha vida, quando eu tinha 4 anos, nós passamos por uma enchente lá e perdemos tudo o brinquedo que a gente tinha, todos os mantimentos também. E essa professora foi em casa, levou uma espada pra mim, pro meu irmão e um bolo de cenoura pra gente. Valeu, galera. Olha que legal. Muito legal, humano do professor, né? Muito legal. Extra classe, né? Que importante também, aliás, o mais importante para a formação do ser humano. Muito legal. Meu nome é São Samuel, de São José dos Campos, São Paulo. A minha professora inesquecível é a minha professora de português, que na 5ª série ela chamou a atenção do meu colega, no primeiro dia de aula dela, ela chamou a atenção do meu colega e eu fui dar risada e ela falou assim, a gente chama a atenção do bobo e o palhaço ri junto. Que isso? Meu nome é São Samuel, de São José dos Campos, São Paulo. A minha professora inesquecível é a minha professora de português, que na 5ª série ela chamou a atenção do meu colega no primeiro dia de aula dela. Volta. Eita, chegou o momento. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Madonna revela: o Papa ia adorar os meus shows. Deus me aceita, diz Andressa Urach sobre remoção de tatuagem. Uia. De sunga, Ronaldinho, ex-gaúcho, exibe corpo sarado e imita fisiculturista. Tenta aí, porque no futebol já era. Quem? Ex-BBB Tamires perde 14 quilos, vejam só. E bota silicone nos seios. Estou maravilhosa, ela diz. Agora 11h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Opa! Boa notícia pro jornalismo, né? Saratão em crise, Ellen Brown. Né? Qual é a boa notícia do jornalismo? Bom, boa notícia do jornalismo é que, enfim, depois de redações tradicionais aí encolhendo, fechando e uma crise evidente na área, né, não sabendo muito para onde se apostar, a Netflix agora admitiu, teve um encontro aí de executivos do Netflix e eles admitiram que pensam em investir no jornalismo daqui a uns 2 anos, provavelmente. Eles fizeram um encontro falando dos novos investimentos do Netflix, entre eles, claro, vão investir aí, já estão produzindo documentários. Vai ter um documentário chamado Our Planet, que deve sair em 2016, mas aí perguntaram para ele, existe alguma possibilidade do Netflix concorrer, perguntaram para o CEO do Netflix, concorrer com a Vice, aquela empresa canadense, e ele disse, olha, a possibilidade é muito grande. Então eles estão pensando aí em investir num jornalismo que, segundo eles, seria o jornalismo mais aventureiro e ousado do que se conhece hoje. Bacana, hein? É um mercado aí. Muito legal, o mercado que se abre, né? Uma possibilidade outra, né? E é um movimento que não só o Netflix, mas outras empresas de conteúdo sob demanda tem feito. O Netflix, ele insiste, e o que é absolutamente positivo, na produção do conteúdo próprio nesse caso, né, Ellen? Isso. Só que outras empresas, como por exemplo Spotify, Deezer, eles entendem, o próprio Facebook, que não é propriamente uma empresa de conteúdo sob demanda, mas também trabalha sob essa mesma lógica, eles entendem que trazer o conteúdo jornalístico para dentro das plataformas é interessante, porque você mantém o conteúdo do entretenimento, que as pessoas vão buscar, mas as pessoas também querem se informar. Então elas, dentro desse mesmo universo, é a palavra que eu gosto, do ecossistema de cada uma dessas plataformas, você consegue oferecer também a experiência do conteúdo noticioso. E aí cada uma com a sua característica. E eles buscam os parceiros para isso. O Facebook mudou o newsfeed por isso. O próprio Deezer e o Spotify vão anunciar coisas nos próximos meses também nesse mesmo sentido. É que nesse caso eles não produzem, né? Eles compartilham. Não, eles trazem parceiros. O Netflix, o bacana é isso, que nós teremos espaço para produzir conteúdo. Mas Legal. todos olhando para o conteúdo, que é muito importante. Olha, o Netflix não para por aí não, viu? Além desse investimento aí, à vista em jornalismo, tem obviamente lá várias coisas que já são clássicas, né? O álbum de Natal da Simone, o especial do final de ano do Roberto Carlos. E agora a gente pode esperar uma outra grande atração também que vai rolar no Netflix. Chega o fim de ano, o que você espera? O que vai acontecer? Simone, Roberto Carlos? Não, o Netflix quer te dar uma opção
E em 4 de dezembro vai lançar esse especial que eles programaram pro Natal, que é com o Bill Murray, que é muito querido da galera de internet, então pode render muito bem. E a direção é da Sofia Coppola, que é outra diretora que todo mundo curte, então essa dobradinha pode dar certo. Que dirigiu ele em Lost in Translation, né? Eles são uma dupla que já deu certo. Bom, a ideia é o seguinte, é uma grande homenagem a esses shows de variedade americanos, e para isso, claro que tem muitos convidados. Por exemplo, teremos quem? Papai Noel. Também, vai ter o clima é Natal, né, gente? Papai Noel. Miley Cyrus, George Clooney, o Paul Schaefer, que é o pianista lá do Letterman. Tem mais gente, a Amy Poehler, o Michael Cera, Chris Rock. Enfim, é grande elenco, monte aí de celebrities pra fazer essa espécie de show de entretenimento. A ideia é assim, ó, o Bill Murray vai fazer um espetáculo tal, e aí é um dia de chuva, e aí ele começa a ter medo que as pessoas não cheguem, ele tá no Hotel Carlyle, que também é uma coisa assim, do místico de Hollywood, e aí, no fim, pelo que a gente vê pelas fotos, parece que tudo vai dar certo. Tem um vídeo, tá lá no blog do Planeta, pra quem quiser assistir, tá também na internet, que traz um pouco do que vai acontecer, e assim, eu vou falar, eu fiquei com um pouco de medo disso dar muito errado. Para. É porque a promessa de dar tão certo, né? Gente, tem tudo é muita coisa, Sofia Coppola, Bill Murray, convidados. E se isso ficar horrível, a gente só vai saber em 4 de dezembro. Olha, essa notícia era pra ser da sua boca. Sim. Tem tudo a ver, essa sua cara, essa notícia que eu vou dizer. O improviso aqui, porque eu li ontem isso, que a Miley Cyrus vai fazer um show, muito possivelmente nua, com plateia e banda nus. Todo mundo nu. Com a mão no bolso. É uma inovação tanto no show. Não é uma inovação. Não? Né? Ah, o Chili Peppers já fez, mas eles usavam uma meia, por exemplo. Ah, nesse caso nem a meia. Nesse caso, acho que nem a meia. Pies descalços, como o público também pelado. Todo mundo. Todo mundo. Quem quiser, o bilheteiro, a vendedora de doces. Qual o propósito disso? Um videoclipe maravilhoso. Olha aí. Você sabia dessa, né, Paulinho? Claro que eu sabia. Eu amo a Miley Cyrus. Ela também então tá nesse especial. E agora com esse show nu, todo mundo na ginástica pra poder comparecer, né? Ou não, sei lá. Show de horror que não vai ser isso também. Olha aqui, vamos ouvir mais algumas sonorinhas? Vai, os ouvintes participaram, tem mais aqui ouvintes se declarando aos professores. Alguns não, alguns, né, aproveitando o espaço para um desabafo mais sincero, né, como todo desabafo. Agora vamos lá, vamos continuar. Bom dia, galera do Morning Show, eu sou Basílio Santos de Cotia. E foi um professor que marcou, vamos dizer assim, foi com ele, foi na 7ª série, na década de 80, que eu aprendi a amar a leitura. Era um professor de geografia. Nossa, que susto, década de 80, fazíamos ler, né, a matéria do jornal na sala de aula e comentar na geografia. É isso aí. E foi aí que eu aprendi a ler com o professor Nivaldo, da escola Hermano Negrini em São Roque. Grande professor. E aí, pessoal do Morning Show, é o Newton de Londrina. Uma professora que marcou a minha vida, na verdade um professor, foi o professor Joel de Química. Eu nunca entendia nada do que o cara falava, aquela matéria do cão. E eu tinha que pagar rodízio pra ele toda semana pra ele poder me dar uma nota boa e eu passar de ano. Um abraço. Olha o suborno, hein? Aí que nós começa. chocados com o Kit Kat. Olha aí, Oi, eu sou a Margarete de São Paulo. Uma professora que marcou pra mim é da minha 5ª série, hoje 6º ano, que ela me chamava de Fiat 147, que eu era muito pequenininha, mas ela dizia que eu era pequenininha, porém eficiente. Olha só. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Marcelo Arnas de Santo André. Uma coisa mais preocupante do que o desrespeito dos alunos com os professores é quando os próprios pais dos alunos, nessas situações, apoiam os alunos. É incrível, né? Isso que mais me preocupa hoje em dia. Verdade. Abraço. Bom, meu professor Marquinhos de Química, do Neolatino, me marcou muito, porque eu sempre fui uma aluna problema. Quando eu estudei durante anos em um colégio religioso, baseado na autoridade. Só quando eu saí dessa escola que eu aprendi a gostar de estudar com ele, porque ele me ouviu, aprendeu comigo e também me tornei a primeira aluna na sala de todos os cursos que fiz depois. Um beijo, Cíntia. Ah, valeu, Cíntia. Você viu os professores Cíntia de é amiga química. do Vigar. É do Vigar. Professores de química, né? A tabela periódica, né? Você lembra do símbolo do chumbo, Carlos Aros? CH, não é? Não?
Eu olho Faz no assim gente, não, eu olho no Google. Você bullying. Ó, daqui a pouco o nosso kit Morning Show, kit desejado PB, viu? do Morning Show com a camiseta do programa e a nossa canequinha pra você tomar um café da manhã mais gostoso com o kit do Morning. Daqui a pouco o sorteio, tá? Entre os que participaram. Muita gente Daqui a pouco? Daqui a pouco? É, já. Tipo, não era... Tipo agora, 11h30? Tá acabando o programa. Posso, antes de acabar, só fazer um empolguei. aviso? O pessoal tá cobrando no Manda. Twitter, porque ontem eu publiquei no grupo do Viber que eu estava visitando a casa Google. De fato, eu fiz a visita, acompanhei toda a história lá dos lançamentos, descobri um monte de coisa legal sobre o reconhecimento de voz. Amanhã a gente mostra a reportagem, já tá saindo do forno, e eu conto as novidades do reconhecimento de voz, tá? Pro pessoal que me cobrou pelo Twitter, amanhã. Boa, Aras. Eu me empolguei aqui. O programa é tão bacana, leve, Vai né? seguindo, Eu né? até É gostoso de ver, é nem gostoso. me Barquinho perdi a no navegar. tempo. Vamos lá, então. Olha, o ganhador do kit aqui com a camiseta e a caneca do Morning Show é o André. Ele falou aqui, contou a história da enchente, que a professora levou presentes. Muito Eles legal. perderam os presentes, ele ganhou uma espada e levou um bolo de cenoura, se eu me Isso, lembro bem. exatamente. Pra Pra família. ele e pro irmão dele. Quer dizer, uma atitude bem humanista, né, da professora. Muito legal, André. Obrigado pela tua participação. Aliás, o André simboliza todo mundo que interagiu com a gente aqui no Morning Show nessa manhã de quinta-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores. Obrigado a todo mundo que participou. É isso, pessoal. Acabou. Tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Amanhã tem mais, viu? Sim, senhor. Tchau, Ellen, professora. Tchau, tchau. Parabéns. Falou, gato. Um abraço, Edgar. Até mais. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.